considerar a seguinte situação. O processo de inventário já se finalizou e aí descobriu-se um novo bem que deveria ter sido parte do inventário, mas não foi. Como resolver essa situação? Fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar tintim por tintim como se livrar desse problema. Olá, eu sou Josilene Rosa, advogada de famílias e heranças. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu não sei se vocês conseguem ver os meus olhos, porque é o primeiro dia que eu uso esse óculos. Olá, eu sou Josilene Rosa, advogada de famílias e heranças. Sejam bem-vindos ao meu canal. Sempre que eu me deparo com essa situação dita acima, eu encontro com o herdeiro para conversar com uma advogada, eu percebo que ele está muito desconfiado e cheio de especulação sobre como que esse bem foi esquecido, descobriu-se depois, se era alguma má-fé do inventariante ou dos outros herdeiros. Nesse caso, é importante a gente já começar o vídeo falando sobre a sonegação de bens, que é quando um herdeiro de má fé, ou seja, de propósito, oculta o bem, deixa de informar um bem que ele sabe que deveria ter sido parte do inventário. A sonegação de bens é uma ação judicial que o herdeiro que se sentiu prejudicado, que descobriu depois que tinha um bem que devia ter sido feito o inventário e não fazia parte do inventário, ele vai entrar contra aquele herdeiro que ele desconfia que ocultou o imóvel, o bem, Isso ele tem que ter feito de má fé, de propósito, e é justamente isso que a gente quer provar nessa ação de sonegação de bens, que ele fez isso de propósito. A pena dessa ação é perder o direito de participar da partilha daquele imóvel ou daquele bem, que foi descoberto depois. Então é muito importante saber que para você apontar que houve má-fé de algum dos herdeiros, você deve provar esses fatos. Isso é crucial nesse tipo de ação. E aí é o seguinte, o herdeiro que quer alegar isso, ele tem que ver se compensa. Primeiro porque ele vai ter custas judiciais e despesas com honorários para entrar com a ação dessa. Então, se ele não tem prova, é um ponto contra. E também da indisposição que vai ser, o litígio com outro herdeiro. E a gente nunca sabe o dia de amanhã, Então, às vezes, se indispor com metade da família por uma coisa, às vezes não é uma boa ideia se depois você vai precisar desse parente, Eu já me deparei com essa situação, então é um caso para se pensar. Um herdeiro, ele morava na casa do irmão e desconfiava que o irmão havia sonegado um outro bem do inventário. Então eu falei com ele, olha, vamos fazer umas contas aqui, você tá morando de graça há tantos anos na casa do seu irmão, se ele te botar para fora, você tem lugar para ir? E ele falou, não tem outro lugar para ir. A casa que você quer pleitear, era um lote. O lote que você quer pleitear não tem nada construído. Você vai morar o quê? Aonde? Aí ele é. Então, de certa forma, ele colocou na balança no bolso, Não compensava. Mas, enfim, fora os meus casos. Acaba que a gente se distrai contando casos. Então, se esse não é o seu caso e você só quer pegar a sua parte da herança e terminar o mais rápido possível, porque muitas vezes você já sabe que o processo de inventário dá um pouco de trabalho, é um pouco mais demorado, então a sobrepartilha é o que a gente vai estudar e conhecer, porque é a solução do seu problema. Mas então vamos voltar ao caso anterior. Vamos supor que o processo de inventário já se finalizou e você descobriu um novo bem ou então encontrou algum outro bem que você não tinha ciência, que você se esqueceu de lançar. Nesse caso, a solução é entrar com a sobrepartilha. A sobrepartilha é uma divisão dos bens após ter sido finalizado o processo de inventário. É como se fosse uma segunda partilha. Nesse caso, o prazo para entrar com essa sobrepartilha é de 10 anos após o conhecimento do bem que deveria fazer parte do inventário. Então vamos resumir, a sobrepartilha pode ser usada quando você se esquece de lançar um bem no inventário, descobre um novo bem, vai receber um novo crédito que não fazia parte do inventário, ou então ela pode ser até decretada pelo juiz. Veja bem, vamos supor que existe um grande litígio entre os herdeiros. O juiz vê que, em parte dos bens,
já tem consenso, eles já sabem quem vai ficar com o quê. Mas tem um imóvel que está em litígio. Eles não resolvem quem vai ficar, não conseguem chegar a um plano de partilha. Ninguém concorda. Nesse caso, o juiz pode decretar a partilha desses bens que já estão em acordo e decretar que os restantes dos bens, no caso esse imóvel que tem litígio, ele vai ser feito depois a partilha por sobrepartilha. Depois que vocês resolverem, vocês voltam aqui. É mais ou menos isso que o juiz vai dizer. A sobrepartilha também pode ser feita diretamente no cartório, ou seja, da forma extrajudicial. Nesse caso, independe se o primeiro processo foi feito de forma judicial. Mesmo assim, a sobrepartilha pressupõe um novo processo e pode ser feito dentro do cartório, de forma extrajudicial. É necessário a mesma documentação, porém não passa pelo juiz. Então, isso faz a sobrepartilha ser muito mais rápida. Sem contar que vai ser sempre necessário acordo entre os herdeiros e que os herdeiros sejam maiores e capazes para essa sobrepartilha dentro do cartório. Concluindo e resumindo, a sobrepartilha é a solução quando você encontra novos bens que deveriam ter sido feitos no primeiro inventário. A sobrepartilha, ela pode ser feita de forma extrajudicial, que é muito mais rápida, e sempre vai ser necessário um advogado para acompanhar o caso, até para verificar as provas que você tem, a documentação que você tem para entrar com essa sobrepartilha. Nesse canal a gente só fala de processo de inventário, então já curte o vídeo, se inscreve e ativa as notificações, principalmente se você é inventariante. O vídeo fica por aqui, tchau!